Nosso tema do mês, que é tomando decisões sábias. E nós já vimos o primeiro elo dessa sequência, que é princípios bíblicos para tomada de decisão sábia. E depois nós vimos o segundo elo, que é ouvirmos antes de responder. Ouvir as pessoas, ouvir conselheiros, ouvir as pessoas que estão próximas, ouvir pessoas que são expertas em determinadas áreas. Ouvir antes de responder e antes de fazer. E hoje, aqui estamos nós com o nosso terceiro subtema, que é, esse aqui não é o relógio para quando acabar eu paro de pregar, tá bom? Mas quem sabe? Mas se você vê que está acabando antes de eu terminar, você fala, vira, e eu continuo. Porque o nosso tema de hoje é decisão e tempo. Decisão sábia e tempo. Eu quero começar te contando sobre esse artigo que eu li. Foi publicado numa revista médica oficial, sob peer review, quer dizer, profissionais de saúde avaliaram o conteúdo para ver se era real. E era real. Eu achei chocante o que eu li nessa matéria. A história de um homem, 34 anos, que foi levado às pressas ao pronto-socorro. Ele tinha uma ferida na perna, causada por automutilação, 7 centímetros por 11. Um retângulo na perna. Mas sabe o que é mais chocante? O mais chocante é que ele comeu o pedaço da perna dele. Essa é a razão porque a história desse homem entrou nessa revista, porque embora casos de automutilação tenham se tornado cada vez mais comum pelo adoecimento mental das pessoas, é incomum alguém que pratique autocanibalismo, mas ele fez isso. E mais estranho ainda na história é que ele não apenas tinha comido esse pedaço da perna, mas os registros do hospital mostravam que 1 ano antes, ele tinha comido um pedaço do próprio braço. Quando nós ouvimos ou lemos uma história dessa, tem que ser chocante. Por várias razões, porque nós olhamos para uma pessoa que está completamente confusa, profundamente adoecida no seu estado mental. Mas mais ainda, porque a lógica nos diz que ninguém vai sobreviver a longo prazo alimentando-se de si mesmo. Ninguém vai viver para sempre alimentando-se de si mesmo. Mas o que me chama a atenção é que, embora nós olhemos para isso com uma certa repulsa, dizer, meu Deus, que é isso? Por outro lado, do ponto de vista intelectual, muitas vezes nós somos autocanibais. Porque nós nos alimentamos apenas das nossas próprias ideias. É quando somente o nosso ponto de vista vale, a minha opinião vale. O que eu sinto é o que vale. O que eu penso é o que vale. Essa é a minha opinião. E com toda a minha teimosia, eu sou um canibal intelectual de mim mesmo. Mas veja, assim como uma pessoa não pode ir longe e sobreviver praticando um autocanibalismo físico, biológico, ninguém vai tomar decisões sábias, praticando um autocanibalismo intelectual, onde apenas as suas ideias, e exclusivamente as suas ideias servem. Então quem poderia nessa noite nos iluminar por meio da palavra de Deus? Porque claro que você não está aqui para ouvir o que eu tenho para articular sobre isso. Mas o homem mais sábio do mundo antigo, mais poderoso, mais rico do mundo antigo e inspirado pelo Espírito Santo de Deus, pode nos ajudar nessa noite a entendermos este equilíbrio que implica em decisões sábias e tempo. Porque quando eu sou um autocanibal intelectual, eu ainda não entendi que decisões sábias demandam tempo. Abra sua Bíblia no livro de Provérbios e vamos considerar
o terceiro elo dessa sequência de mensagens sobre decisões sábias. Provérbios, capítulo 19, versículo 2, eu vou ler em duas traduções diferentes agora num primeiro momento, a Nova Versão Internacional e a nova tradução na linguagem de hoje. Provérbios 19, 2. Se você encontrou, diga amém. Não é bom ter zelo sem conhecimento, nem ser precipitado e perder o caminho. Agora, na nova tradução na linguagem de hoje. Agir sem pensar não é bom, quem se apressa erra o caminho. E é possível que tenhamos hoje aqui outras traduções, eu vou considerar algumas delas daqui a alguns minutos. O livro de Provérbios faz parte de uma coleção de textos sapiensais, textos de sabedoria do Antigo Testamento. E o que é bastante significativo é que esses textos de sabedoria que encontramos no Antigo Testamento fazem parte dessa grande coleção poética. Os sábios da antiguidade transmitiam a sua sabedoria por meio de poesia, por meio de música, o que por si só já é sábio. Porque muitas pessoas não lembram o que eu preguei, mas vão sair daqui cantarolando algumas das canções que foram ministradas. Nós lembramos música por muitos anos. Um biscoito ororoito, bem gostoso, ororoso, para toda... Não vou falar marca, porque não está patrocinando o culto. Nós lembramos. É sábio comunicar por poesia, é sábio comunicar por música. Por isso, no Novo Testamento, quando falamos de música, o apóstolo Paulo associa ao ensino na sua carta aos Colossenses. E um recurso literário que os sábios do Antigo Testamento faziam uso chama-se paralelismo sintético, nesse caso do capítulo 19, versículo 2. Nós temos várias maneiras de fazermos rimas na nossa cultura. Nós fazemos o que alguns chamam de rima pobre, que seria batatinha quando nasce. Eu sei que é uma disputa exegética, espalha ramas, esparrama, não importa agora nesse momento. Nenezinho quando dorme. É uma rima pobre, simples. Mas existem rimas de ideias mais sofisticadas, alguns chamam as rimas brancas. Deito-me em paz e desperto em tranquilidade. Pegou? Paz, tranquilidade. E no texto de Provérbios nós temos um conceito de paralelismo, e nesse é o paralelismo sintético, em que você tem a afirmação A, a parte A do versículo, que apresenta uma verdade. E depois você tem a parte B, que vai expandir a ideia ou completar a ideia. Vamos considerar então a linha A. Não é bom ter zelo sem conhecimento. Nova tradução na linguagem de hoje. Não é bom agir sem pensar não é bom. E na Almeida Revista Atualizada, não é bom a alma ficar sem conhecimento. Bom, todas as traduções concordam no mesmo ponto. E aqui é o ponto que ele apresenta na linha A. Ignorância altamente motivada é uma combinação explosiva. É isso que ele está dizendo na parte A. Ele está dizendo o seguinte, que se você tem zelo, paixão, gana, vontade, intensidade para fazer algo, mas você é ignorante, é uma combinação explosiva. Vai te colocar sob risco. Não vai levar você a uma decisão sábia. Vai levar você a um caos, a uma miséria maior. Essa mãe, seu bebezinho estava com um problema oftalmológico. O médico prescreveu uma pomada. Eles moravam numa casa muito simples. E como a criança estava adoecida, a mãe deixou do lado dela na cama. No meio da noite a criança começou a chorar.
Sem acender a luz, a mãe alcançou o criado mudo, ainda sonolenta, para alcançar a pomada. Ao invés de apanhar a pomada oftalmológica, ela alcançou um outro tubo que estava ali. O tubo de cola Bonder. E ao invés de colocar a pomada no olho da criança, ela colocou a cola Bonder. E você pode imaginar a desgraça que ela trouxe para a vida da sua filha. Ela teve boa vontade, teve empenho, era noite, era madrugada, mas ela foi ignorante na ação que ela fez e apenas aumentou a miséria. E francamente eu entendo de ignorância, porque muitas vezes eu entro nessa fila, na fila dos ignorantes. Essa aqui é uma das minhas histórias. Minha casa era abastecida por água de poço, igual aquele que tinha na casa da sua avó, lembra? Eu moro na casa da sua avó, tem essa ideia. A caixa d'água era abastecida por essa bomba que estava no poço. E um dia, por alguma razão, a bomba se desprendeu, caiu lá no fundo do poço. Pergunta para você, o que você faria se a bomba se desprendesse e fosse para lá no fundo do poço? Foi exatamente isso que eu fiz. Eu coloquei uma escada e entrei dentro do poço. Mas o que você faria se quando você descesse a escada, você chegasse à conclusão de que era muito mais fundo do que você imaginava? Foi exatamente isso que eu fiz. Eu mergulhei no fundo do poço. E quando mergulhei no fundo do poço e agarrei aquela bomba, os meus pés afundavam na lama que estava no fundo do poço e eu não conseguia tirar a bomba que estava presa ali. Bom, o que você faria nesse momento? Sim, foi exatamente o que eu fiz. Eu saí, respirei um pouco e mergulhei de novo. E fiz isso por 3, 4 vezes, até que desisti, irado, desapontado. E fui até uma loja que vendia essas bombas. E na hora de comprar a bomba, acho que era 300, 350 reais, eu contei a história para o rapaz. Ele disse, o senhor é louco. O senhor colocou em risco a sua vida. O senhor sabe quantas pessoas morrem dentro de um poço, presas na lama? Ou por gases tóxicos? Ou porque falta oxigênio? E elas têm uma síncope, desmaiam e morrem afogadas no fundo de um poço? Por 350 reais? Eu me senti tão ignorante. Eu comprei assim com tanta alegria, paguei 350 reais com uma satisfação, quase que eu dei uma oferta, porque o cara me deu um sermão. E fiquei pensando o seguinte, será que isso é papo de vendedor que ele está me dizendo? E eu fui procurar. Você acha que era papo de vendedor? Não, eu é que era uma besta ignorante. Muita vontade, muita ousadia, muita imprudência. E poderia ter transformado aquele dia, por causa de uma bomba de 350 reais, numa tragédia na minha casa. O que o texto de Salomão nos diz é que quando tomamos decisões sem o devido conhecimento, quando tomamos decisões baseados em muito zelo, em muita vontade, mas ignorante, nós corremos o risco. Ele diz assim, não é bom. Ou, noutra tradução, é mal. E o que ele está dizendo é, você pode entrar no pior dos cenários imagináveis, se você agir assim. Abra sua Bíblia em Romanos, no capítulo 10, no versículo 2. Romanos 10, 2, Paulo está falando dos judeus, dos seus dias, e dos desafios que ele enfrentava, porque eles eram tão teimosos e não aceitavam o Evangelho. Ele diz assim, apenas uma parte, eles têm zelo, mas sem entendimento. Tem zelo, tem motivação. Paulo foi um desses, e por causa da sua motivação, do seu zelo, da sua dedicação ignorante, ele perseguiu a igreja de Cristo. E Paulo disse, esse é o problema deles. E meus queridos, a pior ignorância que nós podemos ter é ignorar Jesus, o Salvador da humanidade.
É ignorar a palavra de Deus e o conhecimento de Deus. Essa é a pior ignorância que o ser humano pode ter. Então, voltando na primeira linha desse provérbio de Salomão, capítulo 19, versículo 2. Ele diz claramente que esse homem é aquele que sabe o que ele deseja, mas ele não sabe como. E isso nos leva à segunda linha. A segunda linha diz assim: nem ser precipitado e perder o caminho. Almeida, Revista Atualizada. Não é bom proceder sem refletir e peca quem é precipitado. Por que peca? A palavra traduzida da língua grega para pecado é uma palavra, hamartia, e descreve uma prática que acontecia nos jogos istmicos, nos jogos greco-romanos, quando um atleta ele apanhava a sua lança e ele tinha que acertar um alvo. Quando ele lançava a lança e errava o alvo, diziam que ele tinha pecado. Ele pecou, ele cometeu um erro, ele não acertou o alvo. E a lição, então, que expande a primeira linha é essa, que quando você age de modo ignorante, porque você não tem as informações necessárias, você erra o alvo, você erra o caminho. E qual é a implicação de errar o caminho, ou na linguagem da Almeida Revista Atualizada, errar o alvo, pecar? Heil Delitzsch, que é um teólogo alemão, ele disse o seguinte: aquele que se apressa com as pernas se desvia do caminho. O que acontece é, quem tem pressa come... Vocês estão bons de provérbios, né? Quem tem pressa come cru. A pressa é inimiga da perfeição. Mas não apenas isso. A pressa é o maior ladrão do tempo que você pode ter. É incrível isso. Você acha que se você fizer tudo apressado, você está ganhando tempo, mas não. Se você fizer tudo apressado, despreparado e de modo ignorante, se você vai tomar uma decisão e não está preparado para aquilo, se você ainda não acumulou o conhecimento, o que diz a Bíblia sobre isso? Porque se o primeiro elo do nosso raciocínio de tomada de decisão sábia é conhecer o que a Bíblia diz sobre aquela área, eu preciso investir tempo, eu preciso me debruçar sobre a Bíblia. E se eu não conheço a Bíblia o suficiente para saber o que diz, eu tenho que procurar quem conhece e perguntar: escuta, eu quero tomar essa decisão, estou pensando em tomar essa decisão, ou eu preciso tomar essa decisão. A Bíblia diz algo sobre isso. Ouça o que essa pessoa tem a dizer. E o segundo, então, é coletar o maior número possível de informações de quem está perto, da família, de pessoas que são experts, que entendem daquela área, que é o outro princípio. Ouvir antes de responder, ouvir antes de fazer. Mas para que esses dois princípios possam funcionar, você vai ter que investir tempo. Mas se você, querendo ganhar tempo, age na ignorância, age sem saber o que diz a Bíblia, age sem saber o que as pessoas poderiam te dizer em aconselhamento, em sabedoria, em orientação, você vai incorrer na primeira linha. E depois, na segunda linha, você se torna um ignorante e erra o caminho. Como essa noite é uma noite de confissão, aqui estou eu mais uma vez, sem treliça, peito aberto para contar. Eu sei que eu corro o risco de que os visitantes nunca mais voltem aqui. Mas esse cara é doido. Mas mais uma. Isso deve ter acontecido em 1999. Na época eu tinha um Fusca. Era a coisa mais linda. Não, tudo bem, não era tão lindo, mas ele andava. Comprei em sociedade, inclusive. Eu ia fazer um casamento. Eu sou muito cuidadoso com a questão de horário. Não gosto de chegar atrasado, não gosto que as coisas aconteçam com atraso. Sou chato com isso. Eu ia fazer esse casamento, mas por alguma razão, naquele dia eu me atrapalhei com o horário. Quando eu me dei conta, eu estava atrasado para o casamento. Mesmo sabendo que as noivas chegam 1 hora depois, 2 horas depois, tudo bem, mas eu tenho que estar lá no horário. Então eu saí em alta velocidade, pelo menos o máximo que era possível com aquele carro. Porque eu queria chegar no horário. Os que são de Suzano vão conhecer que quando você vem do Sesc em direção à estação de Suzano, você vai entrar à direita ali. O motor do Fusca atrás, eu vindo, como eu disse, no máximo que era possível com o Fusca. Quando eu fui fazer a curva, a traseira do carro
ela acabou caindo do outro lado. Foi parar na outra pista e veio um carro e pá, colisão. Uma menininha abriu a janela do carro e eu nunca vou esquecer a carinha dela olhando para mim na janela do Fusca. Ela disse: "Ele é o pastor." Eu desci muito envergonhado, fui conversar lá com o dono do carro. Eu cheguei na hora do casamento? Eu cheguei perto do horário que eu queria? Eu cheguei atrasado. Eu perdi dinheiro com aquilo? Sim, tive que consertar 2 carros. Porque quando você tem pressa, você não só come cru, quando você tem pressa, você não só se alia com aquilo que é inimigo da perfeição, mas você perde tempo. Você começa a perder tempo na vida. Você começa a andar em círculos. Quantos querem tomar decisões sábias nessa noite? Você precisa ter a curiosidade santa de buscar o que a Bíblia tem a dizer sobre a decisão que você precisa tomar. Segundo, se você quer ser uma pessoa sábia, ouça as pessoas que estão à sua volta. E se você quer ser uma pessoa sábia, é crucial que você possa investir tempo. Sabe, concluindo o que nós temos sobre esse texto, um homem que sabe o que quer fazer, mas não sabe como fazer, é como alguém que sai com o que se chama de gatilho pela metade, ou meio gatilho. Ele está com a arma em punho, mas ela não dispara. Ele é alguém que não ouve a direção, ele não pede informação para onde ele tem que ir, porque ele está apressado. E mesmo que ele pergunte por direção, ele não segue a direção que dão a ele, porque ele está apressado. E qual é a consequência disso? Ele não chega onde ele quer chegar. E ele passa a viver a vida dele andando em círculos. Decisões sábias pressupõem conhecer a palavra de Deus, pressupõem ouvir pessoas sábias e, portanto, pressupõem investir tempo. Mas nós vivemos, meus queridos, correndo. Nós vivemos numa sociedade que admira e encoraja que você não tenha tempo. Faz bem dizer que você está muito ocupado. Mas sabe o que isso produz? Vou lhe dizer. Há pessoas aqui, e não é uma revelação, é apenas um fato, que nem mastigam mais a comida. Você engole a sua comida. Se você pudesse, você batia no liquidificador e tomava. Se é que já não tem alguns fazendo. E se tiver, aí é revelação. Nós não cuidamos da nossa saúde. Se eu pedir para levantar a mão aqui, mas é uma pergunta de retórica, não levante. Nós não temos tempo para fazer exercício e cuidar do nosso corpo. Nós não temos tempo. Nós não temos tempo para investir no nosso relacionamento, ouvir nossos filhos, conversar com o cônjuge. Nós poderíamos sentar à mesa e tomar uma refeição bonita, santa, enquanto conversamos com os membros da nossa família, mas nós não temos mais tempo para isso. Até que fiquemos doentes. E aí nós temos que arrumar tempo. Até que o nosso relacionamento começa a se corroer e a gente tem que arrumar tempo. Nós estamos vivendo um período de tamanha insanidade, meus queridos, que ao invés de sermos pessoas mais produtivas, agindo assim, sem levar em consideração o princípio da tomada de decisão do tempo, que nós nos tornamos pessoas mais estressadas. E por sermos pessoas mais estressadas, nós perdemos o nosso foco. E por perder o nosso foco, nós somos menos engajados. E por perdermos o nosso engajamento, nós somos menos produtivos, menos eficientes. E o que isso acontece? O que acontece é que nessa sociedade ensandecida, em que as pessoas se devoram e devoram apenas o seu próprio conhecimento para tomar decisão, tem gente hoje oferecendo, olha só, curso para você aprender a dirigir mais devagar. Curso. Estão oferecendo curso para você aprender a mastigar mais devagar. Curso. Agora você me disse se isso não é uma coisa insana. Curso para você aprender a respirar devagar. Nós precisamos de curso. Nós estamos doidos. Nós estamos loucos.
Veja o que diz Provérbios 21:5. Os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Por que é assim? Porque o conhecimento tem pelo menos 3 dimensões. A primeira dimensão é teórica, é conhecer a mecânica das coisas, como elas funcionam. A segunda é prática, é pôr a mão na massa e testar, experimentar e ver como funciona. Mas a terceira dimensão é que o processo de conhecer deve me tornar, deve me fazer ser. Por exemplo, a pesca. Quantos pescam aqui? Ok, poucos, né? Poucos pescadores. Então vai ser um pouco mais complicado esse exemplo, mas fique comigo. Tem um equipamento sofisticado chamado vara de pescar. Ok? Na ponta desse equipamento tem uma linha de nylon. Na ponta aí tem uma boia, dependendo do tipo de pesca. Lá na ponta tem um negócio chamado anzol. Depois eu explico melhor para você. E aí você põe a isca. Tudo isso é teórico, não é? Agora você já sabe como funciona a mecânica de uma vara de pesca. Isso é teórico, é uma parte do conhecimento. Mas para você ver a pesca acontecendo agora, o que você tem que fazer? Seguir o conselho daquele adesivo que eu li. Está estressado? Vai pescar. Você vai lá e vai agora jogar na água e ver o que acontece. Aí é prática. Mas depois do primeiro conhecimento teórico. Está comigo? Diga amém. Depois do segundo, que é prático. Você se tornou um pescador? Não. Porque para se tornar um pescador, você vai ter que insistir naquilo, insistir naquilo. Essas são 3 dimensões do conhecimento. E Deus está interessado nessas 3 dimensões. Deus não quer que você apenas tome decisões. Deus quer formar em nós o caráter do seu Filho. E formar o caráter de Jesus em nós leva tempo. É por isso que decisão sábia implica em levar tempo. T. Harvey Aker, que escreveu um livro chamado O Segredo das Mentes Milionárias, ele diz que ele nunca começa um negócio antes de trabalhar naquela área e entender como é que funciona. É um conselho sábio. Mas vamos fazer aqui uma pequena enquete enquanto nós caminhamos para a conclusão da nossa mensagem, enquanto a minha ampulheta já chega ao final. Abraão e Sara receberam uma promessa de Deus de que teriam um filho, que seria a promessa da produção de nações. Receberam a promessa. Quanto tempo levou para o cumprimento da promessa? Pelo menos 25 anos. E quando tentaram improvisar, não deu certo. Moisés foi vocacionado por Deus para ser o libertador de Israel. Quanto tempo levou para ele se tornar o libertador de Israel? 40 anos. Davi foi ungido rei ainda na sua adolescência, mas só ascendeu ao trono pelo menos 18 anos depois. Mas o que dizer do Filho de Deus? Deus fez homem, Deus em carne, veio para ser o salvador da humanidade, morrer numa cruz, ressuscitar ao 3º dia. Bom, se a humanidade precisa de salvação, vamos acelerar isso, vamos com pressa. Quanto tempo demorou? 30 anos. E você quer tomar as suas decisões de afogadilho? E você quer decidir coisas importantes da sua vida intempestivamente, na correria? Se você quer tomar decisões sábias, você precisa desacelerar. Volte a sentir o sabor dos alimentos. Nós estamos tão pilhados, tão fascinados com fast food, com self-service, quando vamos no restaurante à la carte, não suportamos mais esperar. Há uma regra básica para decisões mais simples, não para todas, mas decisões mais simples. A regra dos 3 dias. Antes de se comprometer, dizer sim, fazer. 3 dias. Ore. Leia a palavra de Deus.
peça conselhos, acalme-se, confie em Deus. Esther, a rainha, foi desafiada por Mordecai a entrar na presença do rei e pedir o livramento do seu povo. E ela disse: jejuem por mim por pelo menos 3 dias. Calma, desacelere. Deus continua no controle de todas as coisas. E então, tome decisões sábias. Vamos ficar em pé. Pai querido, muito obrigado por essa noite, mais uma vez. Obrigado